Este é um Hillman Avenger Tiger. A resposta da Chrysler ao Ford Escort México. Isso pode parecer absurdo, já que os Hillmans são lembrados como o carro típico de um professor de geografia indo a B&Q. Mas este era diferente. No início dos anos 70, ele tinha faixas, um aerofólio e 2 carburadores Weber. Era suficiente para ir de 0 a 60 em menos de 9 segundos, bem rápido para um carro de família. Melhor ainda, no papel, ele era mais rápido do que um Ford Escort México. Então, por que o Ford se tornou uma lenda enquanto quase ninguém se lembra deste aqui? Então, neste vídeo, vamos descobrir se o Avenger Tiger foi de fato um matador de gigantes esquecido ou apenas um Avenger comum com enfeites. Vamos dar uma olhada mais de perto. Lançado em 1970, o Avenger era um carro totalmente novo e foi o primeiro modelo do grupo Rootes produzido sob a supervisão da Chrysler. Os esboços iniciais exibiam um visual inspirado em Detroit, com atitude e agressividade. Mas então, a realidade entrou em cena e quando chegou à produção, o Avenger padrão parecia menos um mini Dodge Charger e mais como seu primo suburbano. Por baixo, tudo era padrão. Suspensão traseira por molas helicoidais, eixo rígido, câmbio de 4 marchas e motores robustos com válvulas no cabeçote. Coisas decentes, mas nada futurista. Infelizmente para a Chrysler, o Avenger passou boa parte de sua vida sendo derrotado nas concessionárias pelo sucesso do Ford Escort. O Escort vendia muito, vencia rallies e passava uma imagem esportiva aos pais. Por isso, a Chrysler achou que o Avenger precisava de um herói. Entra em cena o Tiger, lançado em 1972 e batizado em homenagem ao glorioso Sunbeam Tiger G8 dos anos 60, o que era ambicioso, porque este tinha metade dos cilindros e cerca de 1/4 do rugido. Ainda assim, ele tinha presença, pintura amarela vibrante, aerofólio traseiro, faixas laterais e até um ressalto no capô. Descrição não foi convidada para essa festa. Só 100 unidades foram vendidas no início, servindo principalmente para atrair clientes às concessionárias e diferenciar os Avengers comuns de veículos de frota. Este, porém, é um Tiger II, que foi lançado em 1973, depois que o primeiro modelo esgotou. Ele era baseado no Avenger GL, que era mais sofisticado, o que significava que tinha um interior mais bonito, mostradores redondos e 4 faróis redondos em vez dos únicos retangulares, o que o deixava com um visual muito mais sério no retrovisor. O ressalto do capô havia sumido, mas o capô continuava preto fosco e eles adicionaram uma cor extra, esse incrível vermelho War Dance que garante que você não confundiria esse carro com algo sensato. O Avenger comum tinha o lado americano suavizado, mas neste compensaram isso. Faixas laterais, o aerofólio traseiro, parece um muscle car dos anos 70 que encolheu na lavagem. Ele tinha 95 cavalos de potência. Atualmente, isso parece pouco até para um cortador de grama, mas na época, num sedã familiar leve, bastava para ir de 0 a 60 em 8,9 segundos e chegar a 108 milhas por hora. Ainda mais importante, ele ia de 0 a 60 mais rápido que um Ford Escort México. A Chrysler adorava contar isso. As mudanças na suspensão eram modestas, molas mais baixas nas 4 rodas e amortecedores traseiros reforçados. Mas era o suficiente para mostrar que não se tratava apenas de faixas esportivas e barulho. No entanto, há uma desvantagem: esses carros bebem combustível em um ritmo que faria até um V8 corar. 18 milhas por galão é completamente normal. Ross instalou ignição eletrônica e uma bomba de combustível elétrica, o que ajudou na confiabilidade, mas aparentemente não fez nada pela sua economia. Sabemos que era mais rápido, mas a dúvida é, ele era tão bom quanto o Escort México? Eu fiz um vídeo sobre um desses há cerca de um ano e eu realmente adorei. Então vamos descobrir como este se compara.
Estar aqui dentro só me faz voltar no tempo. Agora, eu digo voltar no tempo, eu nasci em 73, quando isso foi vendido e lançado. Então, obviamente, eu realmente não consigo me lembrar muito bem daquela época, mas já vi carros como este antes, e é só a forma como tudo é disposto. O som que fazem é simplesmente fantástico. E ainda tem a sensação do câmbio de 4 marchas, que é tão mecânico e tão suave. É algo com que motoristas mais jovens só poderiam sonhar. Isso é o que realmente significa dirigir de verdade. Agora, este aqui é um pouco mais barulhento do que o padrão, primeiro porque ele tinha uma entrada de ar muito restritiva e o Rossi substituiu isso por 2 filtros de espuma na frente. Então tem realmente um tipo de barulho de admissão, mas não se encontra mais o escapamento original. Então, basicamente, você tem que optar por uma peça de aço inoxidável. Eu não acho que fique absurdamente mais barulhento, mas só adiciona um pouco mais de ruído. Mas também, você não consegue um escapamento original. Então, o original seria feito de aço carbono. O que ele tem é de inox. Eles são mais finos, então tem um pouco mais de som ali. Você consegue ouvir os Webers borbulhando na sua frente o tempo todo. Em rotações mais baixas, ele tem um som mais profundo, mais grave. E aí, conforme você vai subindo na faixa de rotações, o tom vai ficando mais áspero. Tenho que dizer, até agora é bem confortável e a ergonomia impressiona para um carro dos anos 70. Tudo está exatamente onde você precisa. Talvez seja um pouco longe para alcançar a alavanca de câmbio, mas, tirando isso, tudo está bem organizado. Então é para ser mais rápido do que o México. Como é realmente a sensação? Sim, é definitivamente ágil e realmente parece mais rápido do que aquele México que eu dirigi. Ele só tem um pouco mais de potência. Isso é bem impressionante, considerando que ele tem apenas 95 cavalos de potência. Considere que ao restaurar o carro, Ross o pesou e ele estava só 4 quilos acima do peso informado pela fábrica, que eu acho que é cerca de 750 quilos. Então esse carro realmente é incrivelmente leve. Eu adoro os mostradores e os caracteres, que são incrivelmente dos anos 70. Estar em um carro como esse realmente te leva de volta no tempo. Agora, originalmente, este interior é bem bonito e definitivamente está um nível acima do que o México teria, que era bem espartano. Este aqui tem tecido, tem vários detalhes que o tornam mais civilizado do que o Escort. Além disso, este tem o painel revestido de couro. Isso não vinha de série, mas claro, com o tempo eles racham. A melhor solução é revesti-los com couro. Não parece fora do lugar e ainda dá um toque a mais. Os bancos são super confortáveis. Eles não têm muito apoio lateral, mas como são de tecido, ainda assim te seguram muito bem. Os botões e comandos também são muito charmosos. Você tem alguns botões giratórios para os faróis e para os limpadores de para-brisa, que eu realmente nunca tinha visto antes. O motor está sempre presente e eu entendo porque alguns proprietários instalam uma caixa de câmbio de 5 marchas do Sierra. Agora estamos a 50, já está a 3.000 RPM. Definitivamente não é um carro para viagens longas. Se você tivesse uma quinta marcha mais longa, tornaria o carro um pouco mais dirigível. Fora isso, a carroceria é controlada, mas de forma alguma é dura. E novamente, acho que isso é um legado do seu baixo peso. Carros modernos, carros pesados, você pode fazê-los ter uma dirigibilidade incrível. Mas eles nunca conseguem replicar como esses carros se movem. A falta de inércia quando você faz uma curva, por exemplo. Agora, a direção desse carro é fabulosa. É tão detalhada, você literalmente sente tudo o que vem da estrada. Ela é bem leve em torno do centro, quase um pouco instável. Mas assim que você entra na curva, ela ganha peso e também fica um pouco mais precisa. Quando chegarmos àquela curva em S bem fechada, acho que ele vai se sair muito, muito bem.
Esse carrinho simplesmente parece vivo, de um jeito que você precisa experimentar para entender. Claro, ele tem seus defeitos. Então, mesmo a 60 milhas por hora, há um ruído de vento significativo entrando. Se o motor fosse mais silencioso, isso provavelmente seria algo bem irritante. Com tanto barulho agora, isso realmente não faz muita diferença. No início, nas curvas fechadas, ele queria sair de frente. Eu mantive o pé cravado e isso meio que fez a traseira virar um pouco, não perdi tração nem nada, mas ele só fechou mais a linha. Vou tentar de novo na volta e acho que é um carro muito prazeroso de dirigir. Acho que, pelo que posso sentir, ele exige um pouco mais de comprometimento do que o México. Quero dizer, dá para ouvir um pouco do escapamento, mas, de longe, é o barulho da admissão que domina. Ele também tem um torque forte na faixa média, qualquer coisa acima de 3.000, e puxa forte, mas tenho que dizer, a potência em baixa não é tão impressionante. Acho que ter dois carburadores Weber 40, que são carburadores grandes, sempre significa que essa transição à potência em baixa vai ser bem difícil de acertar perfeitamente. Às vezes, você tem que dar umas bombadas no freio. Maravilhoso! Estava tão neutro. Aquela curvinha à esquerda ali sempre teve a tendência de jogar a traseira dos carros para fora na saída. É contra-inclinada e é uma subida. Mas isso foi absolutamente lindo. Parecia um pequeno balé. E é isso que é tão incrível nos carros dessa época. Carros como este aqui. Dirigir esses carros é como uma sinfonia. Em algum momento tudo se encaixa e o carro trabalha junto com você. É tão viciante. Agora, eu dirigi aquele México há um tempo, então é difícil fazer uma comparação justa entre eles. Mas pela memória, acho que a entrada em curva do Escort era um pouco mais precisa. Mas aí, quando este está no meio da curva, ele é um pouco mais divertido. Tem um pouco mais de peso na direção. Parece, talvez, não sei se é a palavra certa, mas parece mais sério do que o México. Então agora, se considerarmos que apenas 100 carros da primeira série foram feitos, e depois, acredito que cerca de 400 exemplares do Tiger II, você vai entender por que é um carro incrivelmente raro. Eu certamente nunca tinha visto um na rua até ver este. Então se você está procurando comprar um, vai ter que ser paciente. No momento não há nenhuma venda, mas o último do qual consegui encontrar registro foi vendido em agosto do ano passado, e foi por quase 30 mil. Era um Tiger One, então era um carro amarelo, com as diferenças que a primeira série tinha. Acho que eles são um pouco mais desejados ou mais caros, porque foram feitos em menor quantidade. Havia pequenas diferenças, como ressalto no capô, rodas e interior diferentes, além de bancos individuais. Ainda assim, é muito dinheiro, mas são muito raros. Também acho que eles têm um visual absolutamente incrível. Vamos passar pelas marchas mais uma vez. Realmente parece muito mais rápido do que você imagina que deveria ser. Acho que tem, há muito barulho vindo de fora.
A direção é muito tátil. A terceira marcha parece que talvez o sincronizador esteja começando a falhar. Ela arranha bem de leve. Também não raspa ali. Para a época, é um chassi muito bem acertado. Além disso, uma vantagem sobre o México era o eixo traseiro rígido com molas helicoidais e braços longitudinais. O Escort usava feixes de molas, que é algo muito mais rudimentar. Fora isso, o Avenger, especialmente o Avenger padrão, era um carro bem conservador, bem comum, nada de muito especial. Se você considerar que o Austin Maxi foi lançado na mesma época e já era com tração dianteira, tinha suspensão hidroelástica. Dá pra ver que aqui eles estavam indo pelo seguro. Mas isso nunca prejudicou o Escort, que vendeu aos montes. Agora, se você gostou disso, precisa conferir meu vídeo sobre o Escort México. Clique ali. Um grande obrigado ao Ross por ter trazido isso hoje e a todos vocês por assistirem.